acreditava no Estado e na política em que a gente vive. Aí, enfim, quando você se torna marxista, de esquerda radical, as coisas começam a fazer muito mais sentido. Eu não tenho esperança mesmo nesse sistema. Só que o PT, por fazer parte da centro-esquerda, né, esse pessoal da centro-esquerda que é, sei lá, social-democrata, social-liberal, reformista, etc., eles ainda acreditam nesse sistema político, ainda acreditam nesse Estado, não da forma como ele está, obviamente, mas eles acham que dá pra melhorar. Então eles vão ficar mais preocupados em disputar a eleição, pra você poder governar ali durante 4 anos e conseguir fazer algumas coisas e não sei o quê. Mas, mano, o Estado brasileiro em si, você vai puxar o histórico dele, como eu falei, puxar o histórico, a formação, etc., você vai ver que ele é corrupto em si. Ele é um Estado Robin Hood ao contrário, ele existe exatamente para tirar dos pobres e dar pros ricos. O Estado brasileiro existe para isso. Ele nunca, eu acredito que ele nunca vai beneficiar a população mais pobre e trabalhadora de verdade, né? Pode ser que seja uma coisa ou outra, mas as coisas fundamentais, reforma agrária, por exemplo, tá ligado? Todos os grandes países do mundo, Estados Unidos, etc., Rússia, os grandes países, que o Brasil é um país enorme, fizeram reforma agrária. O Brasil nunca fez e não vai fazer dentro do sistema capitalista, que é uma coisa básica para combater a desigualdade. Não vai ser feito. Então, coisas menores, que são importantes, mas são menores, até dá para fazer. Mas as principais não vai ser feito. Mexer na base mais... mexer ali onde vai cutucar mesmo a elite dominante de séculos, não dá pra fazer. Então qual que é a questão? Se você é uma pessoa de esquerda, um partido de esquerda, e você quer governar esse Estado, né? Você quer estar lá no poder durante 4, 8 anos, durante um tempo, você vai ter que ceder demais pra esses caras que comandam ali. Isso. Como eu falei, essas famílias seculares, você vai ter que ceder demais pra eles. Então, acredito que é exatamente o que aconteceu com o PT e é exatamente o que o Lula procura fazer pra se eleger de novo. Não é por acaso que ele tá lá procurando apoio de várias figuras da direita, tá lá conversando com o Fernando Henrique, com o Sarney, com não sei quem, porque ele sabe que pra você governar no Brasil não tem outra forma, dentro desse sistema, desse Estado, não tem outra forma se você não estiver lá beijando a mão desses caras. E como é que faz pra quebrar isso então, Thiago? Então... Pra ter uma figura assim... guilhotinas. Mano, eu acho que dentro desse Estado, como eu disse, é praticamente impossível, porque se você for chegar lá e você for, vamos supor, eu, Thiago, eu não me aliaria com esses caras de forma alguma, esses caras que eu digo, essa elite aí, escravista do caralho, esse povo da direita aí, né, e tudo mais. Chegando lá, eu não vou falar, eu vou me aliar com eles, eu vou dar um pouquinho pra eles, um pouquinho pros pobres, eu vou conceder um pouquinho pra eles. Não, de jeito nenhum, eu quero que eles se fodam. Então... eles vão fazer o quê? Acho que o Thiago vai ter dificuldade de ser presidente desse Brasil pros próximos anos, mas talvez mais pra frente, quem sabe? Não, e o que ia acontecer comigo? No mínimo, eles iam me dar um golpe pra me tirar do poder. Aconteceu mais ou menos com a Dilma. Com a Dilma, assim. Muito menos precisou do que isso com a Dilma pra derrubar ela. Porque é o que eu falei, ela ainda tava governando pra essa elite também, só que ela não tava governando exatamente como eles queriam muito mais. E para pra pensar... E menos pros pobres. E para pra pensar, o governo Dilma foi o único governo da história desse país em que político foi preso, irmão. Olha isso, ela... Tá vendo? Foda-se! Não vou estancar sangria nenhuma, deixa esses caras se fuder e tal, o que aconteceu? Não, Caiu a casa, eles né? deram muitas... Isso que é foda. Tem que mudar o sistema político inteiro. Eles cederam caras que no final eles foram lá e deram uma rasteira neles. Então, vamos governar, vamos colocar o MDB aqui na vice-presidência, vamos fortalecer a polícia, vamos fortalecer o exército, vamos fortalecer as grandes mídias, não sei o que lá. Veio e tá bom, deu uma rasteira nele, fortaleceu tanto que ficou maior ainda e fortaleceu. Fortaleceu não, deu uma rasteira nele e se fudeu. Mas se eu fosse fazer do jeito que eu queria, é isso que eu falei. Ou ia me dar um golpe, me prender, me matar. Eu não ia conseguir governar. Então é por isso que o pessoal fica falando pra mim, ai, Thiago, se candidata. Eu não vou me candidatar, minha gente. Se fosse me candidatar, vão me matar, vão me prender, eu não vou conseguir fazer nada, tá ligado? Então o que eu quero fazer? Eu prefiro muito mais estar fazendo política fora da institucionalidade, que é diretamente com a população. E o que isso significa? Que vai desde esse trabalho de estar aqui conversando, espalhando ideias para milhares ou milhões de pessoas, né, que eu faço no meu canal, nas minhas redes, no canais de outras pessoas que me convidam, ou o próprio chamado trabalho de base pelos movimentos sociais, movimentos de base, que é onde toda a esquerda deveria estar, tá ligado? Porque entre você ficar lá e não implorar apoio da direita pra você governar durante 4 anos, ou tentar governar durante 4 anos, e você tá lá junto com a população no dia a dia, né, nos movimentos de base, eu prefiro estar nos movimentos de base com a população, tá ligado? É um trabalho muito mais difícil, é um trabalho muito mais complexo, é você ter que botar o pé no barro, literalmente, colocar a mão na massa, você tá ali junto com a população, que você vai encontrar milhares de contradições, mas é muito melhor, mano, porque... Você se sente... mais útil, obviamente, você consegue atingir mais. É louco isso, né?
Eu entendo. Sim. Não entra nessa... É muito frustrante, deve ser muito frustrante para quem realmente tem ideias revolucionárias participar do sistema político. Exato. Talvez mudar a cabeça da população seja realmente o Exato, caminho. porque a questão que eu falo é essa, o nosso principal... A esquerda deveria entender que a principal disputa é de consciências. Não é eleitoral. A eleitoral é importante também. Entre ter 513 latifundiários, ruralistas, banqueiros dentro do Congresso e ter 513 favelados, né, de esquerda, eu prefiro a segunda opção. Mas ainda assim eu não acho que lá é o lugar que a gente tem que estar mais preocupado para disputar. É na consciência das pessoas. Porque o que eu vim falando aqui durante boa parte da conversa é o quê? A população só tá ouvindo um lado da história. Só tá chegando nelas o Siqueira Júnior, o Datena, a Raquel Sherazade, o William Bonner. Esses caras são todos de direita. A Jovem Pan, o R.R. Soares, o Ratinho. Só esses caras que estão chegando e falando as ideias deles. Esses ideias da esquerda, a população não conhece. Então, se a gente... Irmão, é verdade, não caiu essa ficha, mano. É verdade, não tem uma figura... Entendeu? Não tem um Siqueira da esquerda. Não, e no máximo, se tiverem figuras públicas na televisão de esquerda, são de centro-esquerda e são pessoas ricas, de classe média, que a população acaba ficando com raiva também. Fala, esse boyzão aí que da Globo... Tem vários atores da Globo que se posicionam mais pra esquerda, mas, como eu falei, são pessoas muito ricas, brancas, que são de uma esquerda mais liberal, tá ligado? Não é esquerda revolucionária. Você nunca vai ver a Globo colocando lá no BBB uma pessoa comunista. Dificilmente, anarquista. Eles vão chamar a esquerda liberal, que é palatável, que passa nas propostas dele. Tipo, é a pessoa que defende lá o capitalismo, o liberalismo, só que, dá uns direitinhos ali pra esses pobres, dá um direitinho ali pros negros, pras mulheres, mas não vai mexer na base. Tá vendo esse pessoal falando de reforma agrária, por exemplo, de taxação de grandes fortunas e coisas do tipo? Enfim, então... A gente não vai conseguir acessar esses espaços da grande mídia, não vai. A gente não vai conseguir conquistar uma maioria na política institucional, não vai. Então não tem outra saída se não for ir diretamente na população, construir movimentos sociais. Então um trabalho que eu faço, por exemplo, é em ocupação. Um dos grandes problemas do nosso país, né? Eu sei que você conversou aqui com o Boulos, então você já trocaram essa ideia, é a questão da moradia. Eu fiz programa, a liga que eu fazia, eu fiz 2 de ocupação. Entendeu? Fiquei na ocupação 24 horas, 48 horas. É foda, irmão. Porra. É foda porque o que atrapalha muito é a percepção da população com as áreas ocupadas também. Os caras ficam com a impressão de que tá aí porque quer, porque, puta, é mais fácil. Se quer mesmo, vai pra longe. Se quer uma terrinha, vai pra longe. Por que vem aqui pra aclimação pegar um prédio? Meu irmão, acredite, existe uma parcela muito pequena de gente que tá em ocupação, que gosta do fato de... Quem é que gosta de estar numa casa que a qualquer momento você pode perder, irmão? Exatamente, mano. Exato. Foda, é duro demais. Uma vida dura de mora em ocupação pra caralho, você sabe disso. Então, e as pessoas... Então, mano, o problema de moradia e habitação no nosso país é gravíssimo. É por isso que eu tô falando tanto aqui da questão da reforma agrária, por exemplo, que... enfim, se tivesse sido feito lá com a abolição da escravidão, vamos repartir aqui essas terras e para toda a população ter um pedacinho para si, já resolver muita coisa da desigualdade no Brasil, né? Mas, enfim, tá a questão da habitação, moradia, não sei o que lá, boa parte da população não tem, sobrevive na rua, vive em barraco, é despejado ou paga aluguel e não sei o que. Então, se a esquerda tivesse só um exemplo, né? Tem várias áreas que a gente pode atuar, mas um exemplo é nessa questão da moradia, tá ligado? O que a gente fez lá nessa ocupação que eu tô falando, né? Ela já existia lá, né? O pessoal ocupou um determinado terreno vazio, construiu seus barracos lá. Um determinado dia teve um incêndio, 18 barracos foram destruídos, o pessoal ficou totalmente sem ter onde morar. Né? O nosso movimento social, que é o Mandela Free, o nome dele, que já atuava pela região, né, naquela quebrada, chegou com os moradores, que a gente já conhecia alguns também, e falou, mano, a gente vai estar aqui fortalecendo vocês até o final dessa reconstrução dessas casas. O pessoal falava, não, a gente vai reconstruir os barracos de madeira. Não, a gente vai construir casa de tijolo. Mas de que jeito? Não tem dinheiro, vai ser caríssimo, a gente vai conseguir doação. E a gente tá conseguindo. Já foi uns 40 mil naquela obra de doação, que a gente tá conseguindo nas redes sociais, de ONGs, sem estados. Tá aberta a doação ainda? Sim. Vou colocar o link na descrição pra galera que quiser doar. Beleza. Aqui. Pra fazer, pra ajudar de alguma forma. Sim, aí,
pra poder fortalecer. Porque, puta, viver em ocupação é duro demais, irmão. Entendeu? E aí, Você nossa... acorda um dia tem luz, outro dia não tem luz, tem que subir um mano pra ligar o cabo e, pô... Não tem saneamento básico. A gente fala sobre essa questão de, metade da população brasileira vive sem rede de coleta de esgoto, lixo, isso aqui. O pessoal acha que, isso é lá no interior do Nordeste. Não, São Paulo. O pessoal convivendo com córrego a céu aberto, você faz suas necessidades num balde e vai jogar no córrego, entendeu? E, enfim, questão da luz que você falou, a questão da reintegração de posse, que é uma ameaça constante de, vai ter reintegração, não vai ter despejo, não vai, você fica nessa paranoia. E ainda tem uma galera que olha isso falando, pô, por que os rios estão poluídos? Porque o povo é porco, porque joga lixo lá. Irmão, é foda. Exatamente, é você viver com a cabeça na outra realidade. Mas enfim, então, mano... se você convive ali, né, nessa experiência diariamente, é uma troca tão foda pra ambos os lados, porque quando a gente fala de trabalho de base, tem um pessoal da esquerda que acha que trabalho de base é o trabalho dos jesuítas, né? Que você se vê como ser iluminado, civilizado, que vai lá no povo ignorante e selvagem passar conhecimento pra eles, e não é nada disso, né? É uma troca. O quanto que você aprende naquele dia a dia... Aprende a se comunicar, o que pra mim, né, é muito importante como um youtuber, comunicador, saber me comunicar, no sentido assim de entender como que tá a mentalidade da população que tá fora da nossa bolha, que não é de esquerda, que não é universitária, e você tá lá conversando e vendo o que você tá achando aí do Bolsonaro, do que ele tá fazendo, e da política, e de não sei o que lá, trocar essas ideias, você aprende muita coisa. E, mano, é o que eu falo, tá ligado? Eu acho que você ou o Boulos, não sei, falaram isso na conversa aqui, mas... não, acho que ele falou sobre os prefeitos. Se é alguma coisa muito inteligente, não fui eu. Não, acho que ele falou alguma coisa sobre se os candidatos, se os prefeitos passassem, sei lá, 2 horas na ocupação, mudariam muito a mentalidade deles. Talvez não, né? Porque acho que esses caras, pra mim, eles são cruéis de fato. Esses caras PSDB, não sei o quê. Agora, eu falo da esquerda. Porque a esquerda precisa fazer isso também, né? Se a esquerda, que se diz de esquerda, que se diz militante, passasse 2 horas ou até mais, um dia... na ocupação, conversando com as pessoas, perguntando como que é viver ali, os problemas, analisando, não sei o quê. Eu tenho certeza que o pessoal sairia dali com outra mentalidade, sairia dali um pouco mais radical, talvez. Porque quando eu converso com o pessoal ali, a gente chega num consenso, é muito simples pro pessoal ali perceber de que não dá pra ficar esperando desse Estado, desse sistema político, nem desse sistema econômico. Até porque, por exemplo, a região ali pertence a uma empresa multimilionária, né? E a empresa tá lá, forçando a reintegração de postos. Então a gente fala pro pessoal, mano, olha isso. Ele já tem milhões e milhões, o terreno aqui não faz porra nenhuma com eles, eles estão entrando na justiça pra impedir que vocês possam morar